Existem lutas no universo de One Piece que são consideradas impecáveis para os fãs. Essas lutas são tão boas, fica até mesmo difícil definir qual delas é a melhor. Então, pra gente estar discutindo sobre isso, eu separei meu top 10 das lutas mais incríveis de One Piece. E para estar analisando elas, eu vou estar levando em conta 3 pontos. Em primeiro, o contexto que ela está inserida. Basicamente a gente vai analisar tudo que engloba essa batalha e o que faz ela ser tão especial. Em segundo, é a batalha em si. Vou analisar os movimentos, poderes utilizados e ver o que torna essa luta tão boa. E por último, vou analisar a emoção da batalha, que eu acho muito importante. Porque, meus amigos e amigas, não há nada melhor do que acompanhar uma batalha daquelas que a gente pula da cadeira, seja de emoção por uma reviravolta ou por ser uma luta impecável. Olha, se você nunca se arrepiou assistindo One Piece, provavelmente você está assistindo errado, porque eu me arrepio toda hora. Principalmente quando o Luffy dá aquele socão brabo em qualquer personagem. Enfim, bora analisar essas batalhas que eu vou mostrar o meu top 10. Em décimo lugar, Barba Negra vs Ace. Apesar de ser uma batalha bem curta e não ter mostrado muito, eu curto muito dessa batalha porque ela retrata bem uma luta entre as trevas e a luz. O contexto dela não é lá a coisa mais elaborada do mundo. É basicamente um pirata em busca de um traidor que matou seu companheiro de bando. Mas no geral, o impacto que essa batalha tem para o mundo é o que faz ela ser diferente e grandiosa. Essa luta por si só ocasionou em um dos melhores arcos de toda a franquia, que no caso é o arco de Marineford. Olha, quem não assistiu mais de uma vez também, enfim, esse arco é impecável, eu adoro ele. E a batalha em si foi muito legal. Ver os poderes absurdos da Yami Yami no Mi em prática, seja engolindo um vilarejo ou expandindo esse vilarejo para atacar o Ace, foi uma ótima forma de mostrar na prática os poderes da fruta da escuridão. Fora os momentos em que Ace queimava o Tite e ele usava o poder da Yami Yami no Mi para sugar tudo. No geral foi uma batalha com takes bem interessantes e com consequências que moldaram muito o pós-time skip de One Piece. Por isso ela fica aqui na nossa 10ª posição, muito por causa da importância da luta. Em nono lugar, Sanji vs Queen. Se você me perguntar sobre a questão dos movimentos, golpes e ataques dessa luta, eu vou dizer que não é a luta que mais me atrai. No máximo, o que eu achei muito legal nela foi o finalzinho quando Sanji ativou o Ifrit de Ambro e sentou um combo de golpes um atrás do outro para cima do Queen. Sério, aquela parte ficou muito bem animada, a animação tá linda, aquelas luzes das chamas azuis, olha, perfeito. Mas o que me faz colocar essa batalha na nona posição é o contexto e o dilema que envolve ela. De um lado temos o poderoso Queen, e cientista, ciborgue, dinossauro e comandante dos piratas feras. O cara tem bastante título. Queen só queria uma coisa nessa luta: provar que suas tecnologias robóticas superam a força dos Germa. Afinal, ele tem uma rincha com o pai do Sanji. Do outro lado temos o próprio Sanji que, apesar de sempre negar sua família, ainda está usando o traje em algumas batalhas. Coincidentemente, o Sanji começou a despertar os mesmos poderes sobre-humanos que seus irmãos possuem. Isso foi justamente o que deixou a luta bem tranquilona de se vencer. O Sanji não teve tanta dificuldade assim. Por isso o problema do Sanji não era nem vencer o Queen. Afinal, ele tinha mais do que força necessária para isso. O problema mesmo é que ele percebeu que enquanto despertava os poderes que seus irmãos possuem, seus sentimentos e emoções estavam sendo apagados. Tanto é que ele chega a acreditar que bateu em uma mulher. E ele fica meio biruta na cabeça durante essa luta. Isso é que torna ele a batalha tão interessante de assistir. O Sanji fica nesse dilema de colocar ou não o traje, enquanto se questiona se o Luffy precisava de um monstro sem coração para se tornar o rei dos piratas como companheiro. É uma luta que dá uma evolução a mais para o Sanji, tanto fisicamente quanto emocionalmente. Por isso ela está na nossa lista. Em oitavo lugar, Barba Branca vs Akainu. A questão de contexto, ela não é lá a coisa mais aprofundada. Basicamente são os dois maiores representantes das suas respectivas forças, que obviamente iriam se enfrentar no meio de uma guerra. Mas a questão é justamente essa: os dois são os grandes caras dessa guerra. A gente, pela primeira vez, teve a oportunidade de ver um almirante lutando contra um Yonkou. Legal mesmo é que a gente consegue ver que, apesar do Barba Branca ser considerado o homem mais forte do mundo, ele não estava isento do tempo. O tempo foi uma questão importante nessa luta e que fez o Barba Branca tomar muitos danos.
tempo fez com que seu corpo já não fosse tão forte, resistente e imponente como um dia já foi. O Barba Branca não estava no seu auge, a gente sabe disso. Por esse motivo, ele até leva a desvantagem nos primeiros embates contra o Akainu. Mas quando ele vê o seu filho morto, com sangue escorrendo pelas mãos do Almirante, o Barba Branca simplesmente fica furioso. Cara, foi um turbilhão de sentimentos nesse momento, porque a gente já tinha ficado bem triste com a morte do Ace. E para descontar essa raiva, o Barba Branca simplesmente explode o corpo do Akainu com um tremor que destrói o subsolo. O problema mesmo é que essa batalha é muito quebrada entre outras lutas que ocorrem na guerra, mas analisando esses pontos, ela merece estar em 8º lugar. Em 7º lugar, Luffy vs Arlong. O peso que essa batalha carrega é uma das coisas mais sensacionais. Na minha opinião, uma das coisas que mais fez essa batalha ser emocionante é o que vem antes dela, e o seu contexto como um todo. Essa luta entre Luffy e Arlong é algo que guarda inúmeras coisas por trás. A gente tem todo o sofrimento da Nami, 7 anos vivendo nos furtos para salvar a vila, e no final tudo isso sendo completamente jogado no lixo. Toda essa dor de ver seu trabalho servindo de nada, caindo nos ombros dela para que chegasse ao ponto de pedir ajuda a alguém pela primeira vez depois de todo esse tempo, traz um peso muito grande. E o Luffy, numa cena fantástica, passa seu chapéu para a Nami e chama a responsabilidade da parada e resolve. No final a gente teve uma luta sensacional entre um tritão que quebrava construções com mordidas e um jovem garoto que quer salvar a sua amiga, à base de socos e pontapés de borracha. Por ter todo esse contexto incrível por trás, essa luta fica na 7ª posição. Em 6º lugar, Kid e Law vs Big Mom. Em contexto dessa luta, não carrega nada em específico, alguma raiva, alguma coisa que aconteceu antes, bom, não carrega. Os três apenas eram inimigos numa guerra e acabaram lutando entre si. E na verdade, o Law e o Luffy foram para derrotar o Kaido, a Big Mom que apareceu do nada lá para ajudar o Kaido. Mas o que torna essa luta tão legal é a forma como ela foi executada. A gente tinha de um lado uma Yonkou, altamente poderosa e com uma resistência capaz de lutar em um dia inteiro contra esses dois. Do outro lado tínhamos as sensações dos mares de One Piece, as novas sensações, né? Kid e Law formando uma aliança para lutarem juntos contra a mulher mais forte do mundo. O legal de tudo é ver a forma estratégica que eles usaram para detê-la. Já que eles não conseguiam apagar esse monstro chamado Big Mom, eles uniram os poderes do despertar das suas frutas para conseguirem jogar a Big Mom para um mar de lava. Fora isso, é muito legal ver a variação dos poderes do Kid e principalmente com Law, que puderam ser levados ao limite contra um oponente que literalmente não morre, um monstro em pessoa. Já que essa batalha passa uma emoção bem bacana e tem um desfecho muito bem feito, eu coloco na 6ª posição. Em 5º lugar, Zoro vs King. Essa é uma batalha sensacional que mostra o quão frágil pode ser o Zoro em momentos críticos. Ou melhor, era frágil, até porque essa batalha foi muito importante para ele. Zoro estava lutando contra King, que superando em muitas expectativas, superou Zoro em todos os atributos. O coitado do Zoro literalmente não triscava no King. Ou melhor, triscava, mas não tinha efeito porque o King tem um corpo, como podemos dizer, um tanto que duro pra caramba. Lá ele! Por ser da raça Lunarianos, ele tem uma resistência fora do comum quando as chamas estão acesas nas costas dele. Era coisa de maluco mesmo, porque depois de apanhar muito, o Zoro caiu no chão e questionava até mesmo se poderia vencer. Ele literalmente já não era mais aquele espadachim tenebroso que iria até o fim pelas suas promessas. Fora que ele já estava todo machucado por causa da luta contra o Kaido. Por isso a espada Ema começou a consumir o haki do Zoro. Ela estava fazendo isso porque para que alguém seja digno de erguê-la, é necessário alguém ter força de vontade. Já que a força de vontade do Zoro já tinha se esvaído, a espada começou a drenar o haki do Zoro. Mas depois de passar por todos esses impasses com sua espada, ele pôde se concentrar e chegou a utilizar o haki do rei avançado para acabar com essa batalha. No final, a gente tem uma animação completamente sensacional, onde o Zoro coloca um fim nessa luta de imediato. Essa luta foi incrível. E olha, o Zoro pulando de pedra em pedra, cortando o King. Cara, que luta, eu chego até a me arrepiar só de lembrar. 4º lugar, Luffy vs Kaido. Você deve estar pensando, como é que essa luta tá na 4ª posição? Calma que eu vou explicar. Essa luta em si é muito boa, mas ela tem um problema chamado
protagonismo. Bom, a gente tem que falar isso. O Luffy ficou desacordado 3 vezes ao longo da batalha contra o Kaido, e sempre que voltava ele vinha com um poder diferente. Mas é claro que apenas esse é o ponto fraco da batalha, porque em relação ao contexto que ela tem por trás, é uma das mais bem trabalhadas da trama que vem anos e anos sendo trabalhada. Na verdade, o que foi bem trabalhado não foi só a rivalidade entre os dois, mas todo o contexto envolvendo a guerra do país de Wano. Já que esses dois protagonizaram a luta principal dessa guerra, eles podem sim ser inseridos em todo esse contexto da guerra de Wano. Mas é claro, o Luffy Gear 5, Kaido na forma dragão, forma híbrida, cada uma dessas cenas foi muito bem construída, muito bem animada. Poxa, é uma luta sensacional. E sim, uma luta que a gente se empolga assistindo, principalmente pelo fato do Kaido se dar bem em 80% do combate. E no fim a gente tem um desfecho épico numa colisão entre os dois, que acaba encerrando numa forma digna a batalha mais importante do Luffy até o momento. E olha, eu já fiz um vídeo resumindo essa luta completa aqui no canal. Depois dá uma pesquisada aí no canal, que é um dos melhores vídeos do canal. Garanto que você vai curtir. Bora seguir. Terceiro lugar, Luffy vs Katakuri. Sim, Luffy e Katakuri pra mim é uma das melhores batalhas e melhor do que Luffy vs Kaido. Eu gostei do Luffy vs Kaido, mas essa traz uma dinâmica diferente. Apesar dela ser extremamente longa, a gente tem diversos pontos muito favoráveis ao longo dela. Primeiro que a gente pela primeira vez está vendo o Luffy lutando com alguém cuja recompensa é superior a 1 bilhão. E no começo, a luta é um varreio completo, porque o Luffy toma um pau. O haki do Katakuri é melhor, sua velocidade é maior e sua força física nem se comparava. Fora o manuseio da sua Akuma no Mi, que estava em outro nível. Tanto é que ele despertou a sua Akuma no Mi. O anime mostrou em todo momento o quão poderoso e invencível era o Katakuri, seja pelo fato de todos seus atributos serem melhores que o Luffy, ou seja por feitos mais rasos, como é o fato dele nunca ter tocado no chão. Toda essa imponência jogada no Katakuri cria uma tensão na nossa mente que fica se perguntando: como que o Luffy tem coragem de se prender no mundo com esse maluco aí? Coragem tem, porque noção nenhuma, né? No fim o Luffy se aprimora e vai diminuindo esse abismo que há entre esses poderes entre eles. Segundo lugar, Zoro vs Mihawk. Há quem diga que isso não foi uma luta, mas sim um massacre, porque o Zoro não teve chance. Zoro e Mihawk destaca o ponto em que o espadachim do Chapéu de Palha percebe o abismo de poder que tem entre eles, entre os poderes e seu sonho de se tornar o melhor espadachim do mundo. Pouco tempo antes de entrar para a tripulação, Zoro já estava à procura de Mihawk, pois sua própria concepção ele já era forte o suficiente para bater de frente com ele. Talvez ele até soubesse que a derrota poderia ser algo natural, mas eu tenho certeza que ele não imaginava que ao invés de uma simples derrota, ele sairia de lá massacrado de forma humilhante. Afinal, suas primeiras palavras após ter sido derrotado é sobre o abismo que há entre seus poderes, algo que ele não imaginava. Mihawk em todos os momentos mostrou que estava à frente do Zoro, seja nos momentos que usava uma faquinha ou quando destroçava o estilo Santório do Zoro, que não teve chance. Essa luta tem tudo necessário, um contexto bem elaborado, um clima de tensão muito bem feito e uma batalha que faz a gente ter inúmeras reações diferentes de tristeza e de tensão. Em primeiro lugar, Luffy vs Usopp. Surpreendendo muitas pessoas, sim, essa pra mim é a melhor luta de One Piece. Bom, vamos voltar aos 3 critérios que eu mencionei no começo do vídeo: contexto, batalha e emoção. Essa luta tem todos esses 3 elementos que se encaixam perfeitamente entre si. E fora que me despertou muito mais tensão do que as outras lutas. O contexto é maravilhoso. Temos a disputa entre 2 amigos que ficaram nesse impasse em relação ao navio, que já não consegue mais navegar. Temos um duelo sensacional, porque de fato a gente sabe que o Luffy é muito mais forte que o Usopp. Mas olha, quando chega na hora da batalha, o Usopp começa a se dar melhor enquanto explora os pontos fracos que o Luffy possui. Isso cria um plot na cabeça que faz a gente pensar que o Usopp realmente tem a capacidade de vencer. Isso tudo acaba melhorando o nosso critério de emoção. Poxa, você se lembra da primeira vez que viu essa luta? É impossível ficar quieto olhando para a tela enquanto vê o Luffy avançando e o Usopp conseguindo bater de frente da sua própria forma. Mas enfim, não teve jeito, a força prevaleceu e o Luffy teve que arcar com as consequências de ser o capitão e derrotou o Usopp. Mas o que é mais marcante é a tensão no ar. Antes mesmo da luta começar, eu fiquei tenso assistindo
e fico até hoje quando eu revejo, porque se trata de dois amigos, como eu falei, dois companheiros brigando a sério. Não é brincadeira, galera. O bando todo tentando resolver a situação, todo mundo nervoso, o Sanji tentando parar. Sério, dentre todas as lutas, essa foi que mais teve peso quando eu assisti. E olha que a luta em si não foi com haki ou transformações. E o que manda mesmo numa luta, não tem como, né? É emoção. Eu sei que pode parecer polêmica essa decisão, porque você estava esperando uma luta com mais poderes, raios e tudo mais. É legal, eu curto também. Mas se você discorda, coloca seu top 10 aqui nos comentários, porque eu vou ler tudo. Também não sai do vídeo sem antes se inscrever no canal. Venha fazer parte da nossa tripulação, que já são quase 700 mil tripulantes. Poxa, você vai ficar de fora? Não, né? Então vem fazer parte também. Ativa as notificações para não perder nada. E na tela está passando dois vídeos que eu garanto que você vai curtir. Os dois sobre One Piece. Então clica que eu tô te esperando no próximo vídeo. Falou!